Romanos capítulo 8, versículo 37. Deus vai falar com a gente hoje, amém? Romanos capítulo 8, versículo 37. Divide com quem está do seu lado aí, se você puder. Compartilha com quem não tem a Bíblia, um pouquinho menos. Compartilha com quem não tem a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 37. Glória a Deus. Aleluias. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Pensa na sua Bíblia isso aí, vamos lá? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. No 3 você vai ler comigo, amém? 1, 2, 3. Isso. Fecha o olho. Senhor, obrigado por essa palavra. Fala com a gente. Não deixa nada atrapalhar, Senhor, esse culto. Não deixa nenhuma voz que não seja a tua voz falar aqui dentro. Alinha o nosso espírito com o teu coração. E que as verdades que o Senhor colocou, Pai, no nosso coração hoje seja revelada, seja entregue. Em nome de Jesus. Amém. Se assenta, querido. Romanos capítulo 8, versículo 37. Eu quero que você olhe para o lado aí e procure alguém pentecostal e diga assim: abandone a mente de vítima. Procura outra aí e diga para essa pessoa: abandone a mentalidade de vítima. Vou precisar da sua ajuda hoje, amém? Querido, essa tarde eu falava com Deus. E alguns anos que a gente vem ministrando, cuidando de pessoas, de vidas. Alguns anos trabalhando com um aconselhamento pastoral, ministerial. Eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas boas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas doentes. Eu tive o privilégio de fazer alguns anos de administração de empresa, tive o privilégio de ser gestor empresarial, conviver com gente do chão de fábrica a pessoas bem-sucedidas. E eu descobri que muitas pessoas, elas não entendem alguns processos que elas passam em sua vida. E muitas dessas pessoas, elas acabam trazendo para a sua vida a cultura, a mentalidade de vítima. A mentalidade de vítima é um modelo autodestrutivo que contribui para um estilo de pensamento negativo. Quando eu falo de vítima, eu estou dizendo aquelas pessoas que têm no seu coração aquela comiseração, que acha que as pessoas têm problemas e elas nunca têm problemas. Ou seja, pessoas que vivem lambendo as suas próprias feridas. Você conhece alguém assim? Que é sempre a vítima na história? Uma pessoa com mentalidade de vítima, geralmente ela é imatura. Por que ela é imatura? Na verdade, ela é imatura emocionalmente, porque ela estagna o processo de crescimento espiritual. Uma pessoa que ela tem problema emocional, ela é uma pessoa imatura, porque ela não consegue separar a sua alma do seu espírito. E a imaturidade, ela vai trazer para você alguns benefícios. Então, quando você se recusa a amadurecer, provavelmente em alguma área da sua vida você vai assumir esse papel de vítima. Em alguma situação da sua vida você vai assumir esse papel de vítima. E quando esse processo é estagnado, você impede de você ser abençoado, abençoar outras pessoas e glorificar a Deus. Escute isso. Uma pessoa com mentalidade de vítima,
ela acredita que o destino dela é ser infeliz. Uma pessoa com mentalidade de vítima, ela tende a ver sempre o lado negativo de tudo. Ela sempre prioriza o problema, porque ela sempre é a vítima. Você está aí? Diga amém. E infelizmente, grande parte das pessoas, por serem golpeadas na sua vida, grande parte das pessoas, por passarem por ventos, tribulações, problemas, crises emocionais, crises financeiras, elas assumem essa postura de vítima e elas perguntam assim: por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu eu passar por isso? Por que eu sofro tanto? Por que eu sou um coitadinho? Por que a minha vida nunca dá certo nada? Coitadinho de mim. Por que meu casamento não é bom? Por que a minha vida financeira não anda? E aí você assume o sofrimento. As pessoas que têm esse espírito de vítima, elas assumem o sofrimento e fazem do seu sofrimento uma muleta. Porque o espírito está como espírito de vítima. E o diabo, querido, ele não pode te dar o título de vítima. É você que assume essa personalidade. O diabo não pode me dar o título de vítima, mas ele assume esse papel de coerção. Ele vai dizer para você: olha, você é uma vítima daquela situação, você é uma vítima daquela história. Ele vai induzir você a assumir essa personalidade. É como mais ou menos o seguinte: ele vai tentar te colocar em uma redoma e vai dizer que você é a vítima, para que você fique com esse espírito de comiseração. Eu vou dizer para você: as igrejas estão rodeadas de pessoas que se fazem de vítima. As empresas estão cheias de pessoas que se fazem de vítima. As famílias estão recheadas de pessoas que se fazem de vítima. É mais ou menos assim, ó. Você não acha que eu estou passando uma situação difícil? Você não acha que para mim nada dá certo? Você não acha que para mim sempre é mais difícil? E na verdade não é só as igrejas não, é o Brasil, é o mundo, é a civilização. Estamos vivendo em uma cultura de vitimização. Diga isso, vitimização. Pode ser melhor, diga vitimização. Eu vou falar a diferença, então vou bem devagarinho hoje para você entender o que é a diferença de vítima e vitimização. Vítima vem da palavra ferida ou violentada. Então, uma pessoa que é vítima, ou ela está ferida, ou ela foi violentada. Amém? Uma pessoa que está sendo vitimada ou vitimização, está sofrendo de vitimização, é alguém que transforma-se em uma vítima. Vitimização quer dizer alguém que se transforma, não é necessariamente, mas se transforma em uma vítima e se coloca no papel de perseguido. É aquela pessoa que acha que todo mundo persegue ela. Por que ela se torna vitimada ou assume esse papel de vitimização? Para que ela anule as críticas dos outros sobre ela. Então essas pessoas, elas estão sempre colocando a culpa nos seus problemas. No governo, na igreja, na família, no chefe, no diretor, no marido, na amiga, na ex-vizinha, no ex-pastor. Por quê? Porque ela sempre vai vitimizar as coisas e elas nunca vão se responsabilizar por aquilo que elas fazem. E pessoas que se fazem de vítimas são muito difíceis de ajudar, pois elas não aceitam ser ajudados. Elas não gostam nem de conselhos e nem de críticas. Já foi tentar dar um conselho para uma vítima? Ela não gosta do seu conselho, nem se for positivo e nem se for negativo, porque as pessoas sempre dizem e fazem da mentalidade de vítima. Eu vou decorrer com você aqui para você entender. As vítimas sempre dizem assim: pobre de mim, meu namorado foi embora, o meu casamento está acabando, eu nunca tive uma chance no meu ministério, eu nunca fui bem sucedido financeiramente, eu nunca dei sorte no amor, eu nunca dei sorte com os meus amigos, eu constantemente sou traído, constantemente as pessoas me traem, constantemente as pessoas falam mal de mim. E você vai entrando nesse mundo chamado vitimização, vai achando que você é a última pessoa do mundo que sofre, a última pessoa do mundo que passa por problemas, e vai achando que todo mundo é contra você e que você é a vítima da situação. E quando se torna a vítima da situação, você quer todo mundo lambendo as suas feridas.
E aí chega um profeta nessa noite para dizer para você que ele não quer você vivendo nesse estado de vítima. Estado de vítima é quando você vivia 20 anos atrás sem entendimento. O seu problema é que você está 30 anos na igreja e ainda fica vitimizando as coisas. Está na hora de você amadurecer um pouco. Está na hora de você largar a fralda, a mamadeira e a fralda descartável. Pegar sua Bíblia, assumir o seu papel de cristão, sofrer as dores de Cristo. Está na hora de você amadurecer seus cabelos brancos. O seu corpo já está meio passado pelo tempo e você ainda não teve esse tipo de entendimento. Pobre de mim, coitado de mim, vive de uma igreja a outra dizendo: tadinho de mim, pastor, eu vim de lá porque me rejeitaram, eu vim de lá porque inventaram uma fofoca com meu nome, eu vim de lá porque não me deram oportunidade, eu fui mandado embora porque o patrão estava indiferente comigo. E você nunca assume o seu papel e a sua responsabilidade. Você pensa que todo mundo é culpado menos você. Não, culpado é... Eu nunca sou culpado. Eu ser culpado, eu? Culpado eu? Sempre coloca a culpa dos seus problemas nos outros. Conhece alguém assim? Enquanto eu estiver falando, na sua mente vai clarear algumas coisas. Desenvolve na mente que nada dá certo para mim. Eu nasci numa família pobre, por isso que eu sou pobre, por isso que eu não tenho um carro, por isso que eu não tenho uma casa, por isso que eu não consigo um financiamento no banco, por isso que meus filhos estudam em escola pública. Eu nasci pobre, meu avô era pobre, eu também tenho que ser pobre. Eu nunca dei certo no casamento, porque a minha mãe se divorciou, meu pai se divorciou, tem uma maldição hereditária na minha vida. Para com isso, irmão. Maldição hereditária que passou de vó, passou de mãe. A maldição foi quebrada quando você aceitou Jesus. Você fica transferindo maldição hereditária para a avó que passou, que teve um casamento mal sucedido, para a mãe, porque você não quer assumir um papel de um bom marido e de uma boa esposa. Aí você tem que ficar transferindo maldição hereditária. Eu estou bebendo ainda porque a minha bisavó bebia, o meu avô bebia, e em vez de quando eu tenho umas quedinhas no álcool, né? Não, em vez de quando eu caio, né? Eu tomo um negocinho, porque a minha família toda passou por isso, né? O meu avô era adúltero, né? O meu pai também era. Então quando eu vejo uma mulher bonita, é a família, né, pastor? Então, é assim, né? Nada dá certo para mim. Eu nasci numa família pobre, eu não estudei, né? Meu pai não estudou, então eu não vou conseguir estudar, nem minha família, nem meu filho. E você pensa que todo mundo é culpado menos você. Se eu fosse rico, o pastor me visitava. Mas como eu sou pobrezinho, o pastor nem passa na minha cara, nem pega na minha mão. Você vive com essa síndrome de comiseração, faz com que você pense que a vida é injusta. E isso aconteceu porque foi com você. E toda vez que você confiou em alguém, você acha que você vai se machucar. Eu vou dizer para você: fofoca para todo mundo que você está sofrendo. É aquele tipo de gente que está sofrendo. Fofoca para todo mundo que está sofrendo. Estou sofrendo, hein? Casamento está sofrendo. Estou com uma crise financeira terrível. O demônio entrou na minha vida. Estou devendo para o banco. Estou devendo todo mundo. E todo mundo sabe da sua vida. Aleluia. Fofoca o que está passando. O marido chegou tarde, ela vai ligar para as 25 amigas dela para dizer: meu marido chegou meia-noite, eu não sei de onde ele veio. Procura todo mundo para abrir a vida. A sua vida está mais escancarada do que a novela das 8. Todo mundo sabe do que você come, onde você vai. Sua vida é um livro aberto. E tem mais. Aleluia. Você está aí, diga amém. Você sai fofocando para todo mundo que você está sofrendo. E ai de quem não apoiar o seu sofrimento. Você conta as suas fofocas e fala: tem que me apoiar, viu? Porque se não apoia, você já trata com indiferença. Essa aqui não está na visão, não. Essa aqui não tem Deus na vida, não. Porque se não entendeu que eu estou sofrendo. Aleluia, você está aí, diga amém. Aí é engraçado, querido, que quando você vai compartilhar alguma coisa sua com alguém e alguém não fica do seu lado porque sabe que você está errado, você já muda com essa pessoa. Eu vou dizer para alguém aqui que está me ouvindo: quando você ouvir alguém vomitando a sua alma, porque nós estamos rodeados de pessoas assim no mundo, tenta ouvir os dois lados da história. Nunca ouve só um lado, ouve os dois lados.
para você não tomar partido errado da situação, para você não tomar partido errado da história, e você ouve só um lado da história. Você não ouve os dois lados da história. Aí você toma partido, não, porque a irmã me procurou e ela contou tudo isso para mim, eu estou do lado dela. Você tem que estar do lado certo, não é do lado dela ou do lado dele. Por favor, quando você ouvir uma história, busque os dois lados, não tome partido por aquilo que você ouviu. Eu estou do lado de fulano, de ciclano, esteja do lado da verdade, porque toda palavra lançada tem dois lados, é uma verdade de um lado ou uma verdade do outro. O seu problema é quando alguém te procura, você fica de um lado só, não escuta o outro lado. É a cultura da vítima. Eu estava à tarde hoje, Deus falou, fala sobre isso. Falei, vítima? Ele falou, é vítima. Alguém que se faz de vítima torna um verdadeiro desabafador. Ele vive desabafando a sua vida. É a síndrome do tadinho. Diga para quem está do seu lado aí, síndrome do tadinho. Tadinho dele, tadinho dela, né, pastor? Tá todo mundo contra mim, pastor. Comecei a trabalhar hoje, tá todo mundo contra mim na empresa. Primeiro dia de trabalho do cara. Você tá aí? Diga amém. Ele alugou a casa hoje, se mudou à tarde e à noite ele fala, tô sentindo que essa rua aqui tá todo mundo contra mim já. A minha casa é a casa mais bonita da rua. É a síndrome da mente, a síndrome da perseguição, é a síndrome de que estão me perseguindo. O cara veio para a igreja 2 dias, ele fala, tá estranho isso aqui, tem alguém me perseguindo aqui dentro. Tem alguém me perseguindo, é o pastor que me persegue, é a obreira que me persegue, é aquela irmã que me persegue, e todo mundo, você acha que na sua mente todo mundo está te perseguindo. Posso falar uma coisa para você? Você não vai ficar triste comigo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem está te perseguindo? Eu vou pegar pesado agora. Quem está te perseguindo? Me responde. Quem vai te perseguir? Com essa vida sem relevância que você está vivendo, sem paixão que você está vivendo, sem intensidade que você está vivendo, quem é que vai te perseguir? Quem vai te perseguir se você não está inspirando ninguém? Quem é que vai te perseguir se você não influencia nem a sua família? Quem é que vai te perseguir? Desculpa o perdão da palavra. Quem é que vai te perseguir se você não se posiciona nunca e sempre é um zero à esquerda? Não, mas estão me perseguindo, pastor. Irmão, para com essa conversinha, irmão. Você não está influenciando ninguém, fica construindo um castelinho de síndrome, um castelinho de vítima. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Para de ficar se dando uma de coitadinho, de vítima. Você é filho de um rei, de um Aba. Eu sou coitadinho, pastor. Aquela irmã me odeia. Quem te odeia por quê, irmã? E nós estamos cheios de gente assim do nosso lado. É na família. É aquela irmã que tem a síndrome da vítima. É no trabalho. É ou não é? Baixa um pouquinho aqui, filho. É na igreja. É em todo lugar, querido. É gente que está com a gente com a síndrome de vítima. E alguém que é vitimizado é alguém desconfiado de todas as coisas. Já percebeu? Que alguém que tem esse espírito de vítima, ele é sempre desconfiado de tudo e de todos. Ele sempre anda com 3, 4 pessoas que estão passando a mesma coisa que ele. Juntos montinhos. Eles vivem ali, estão tentando aproximação de mim, aí ele vai gerando o montinho, é sempre as mesmas pessoas que vivem os mesmos problemas. E aí quando alguém vai se aproximar dessa pessoa para tentar ser amigo dessa pessoa, essa pessoa não quer ser amiga dela. Por quê?
Porque ela tem a síndrome da vítima. Ela fala, ih, conheço esse cara, está se aproximando de mim porque ele quer alguma coisa. É, por exemplo, você que teve uma relação frustrada. Quando alguém vai te conhecer e quer se aproximar de você, você cria um bloqueio. Aí você não vai casar nunca. Porque às vezes Deus colocou um homem de Deus no seu caminho e você está achando que esse homem é igual ao outro homem que passou e só te usou. Está entendendo? Diga amém. Pessoas que estão vitimizadas são pessoas desconfiadas. Elas não conseguem casar, não conseguem arrumar um trabalho, não para igreja nenhuma. Arruma problema por todo lugar que passa. Já conhece alguém assim, irmão? Que passou em 60 igrejas. Nas 60 igrejas, ela deu problema. Ela fala, não, o problema é os 60 pastores. Eu sou muito ungido. Nossa, Espírito Santo, minha vida. Você está aí ou não? Eu estou pregando para a gente que vê ouvir. Porque eu prego o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Escuta o que eu vou dizer para você. Para de ficar dando de vítima. Está todo mundo cansado dessa sua historinha, essa ladainha. Não para igreja nenhuma, não para empresa nenhuma, não para em casa nenhuma. Não tem amigo verdadeiro, porque quando o amigo descobre quem é, vaza, fala, não quero nem conversa com essa pessoa, que essa pessoa é vítima. Está me colocando no fogo. Depois usa meu nome. Todo lugar que passa dá problema, toda empresa que passa é mandada embora, cria uma situação. Todo lugar que passa cria inimizade, cria problema. Eu vou falar, você está doente emocional. E você acha que todo mundo é seu inimigo, é seu adversário. Você acha que todo mundo é contra você. Ao invés de você reconhecer que precisa de cura, você diz, é o diabo, pastor. Reuniu os demônios todos contra a minha vida, pastor. Você já viu isso? Eu estou falando para você de vivência. Todo dia eu escuto alguém falando comigo. Todo dia, gabinete, visita. E é a mesma história. O diabo se reuniu no inferno, pastor. Meu nome está lá. Está nada, querido. Você está doente emocionalmente. Mas sabe o que é o problema? Ninguém quer ir no psicólogo. Não, eu sou crente. Psicólogo? Não. Eu faço uma campanha. 7 quarta-feira, sou curado, passo no corredor do sal, piso lá, o demônio enfraquece, sou curado, aleluia. Não, eu faço a campanha do milagre de Manassés e Efraim, tudo da minha mente desaparece. Milagre não, pastor. A gente acha que o crente, o cristão não precisa de psicólogo. É engraçado, né? Quando o assunto é psicólogo, você fala, não, eu não estou com crise emocional, nem com doença emocional. Mas quando o problema é no coração, você não fala assim, não, eu vou fazer uma campanha. Você vai no cardiologista. Você fala, o que? Coração? Vou no médico, vai que eu morro amanhã. Dá o remédio aí, vai, pressão alta, pressão baixa, dá que eu tomo. Zerei. Você bate o carro, cai da escada, bate a moto, dá uma fratura exposta. Você não fala, vou fazer uma campanhazinha para melhorar minha perna. Você fala, vou por ortopedista agora, me leva. Show. Vocês estão aí, não? Deu um probleminha no olho, irmão, você não consegue enxergar direito, você vai correr no oftalmo. Agora, quando o assunto é emocional, eu psicólogo, você está doente. Aí a pessoa fala, o mundo está conspirando contra mim. Você conhece alguém assim, não? Só foi eu ser ungido que o mundo conspira contra mim. E vítima anda rodeada de outras vítimas. Anda choramingando, anda reclamando, anda murmurando. Você tem que superar essa mentalidade sua de vítima, meu filho. Você está no reino agora, o sistema morreu em você. O sistema foi morto dentro de você. Você está no reino de Deus e ainda vive com esse espírito de vítima. Aqui não dá, aqui não serve. Como é que você vai superar a mentalidade de vítima? Assumindo as responsabilidades da vida.
Quando você assumir responsabilidade, você para de se vitimizar. Achar que todo mundo está contra você, que ninguém te ama, ninguém te adora, ninguém te dá oportunidade, que ninguém te valoriza. Eu escuto isso direto: ninguém me valoriza nessa igreja, pastor. Ai, você é uma vítima. Ai, aleluia. Ou você pega a sua dor e machuca mais as pessoas, ou você pega a sua dor, se cura e cura outras pessoas. Você escolhe. Ou você pega a sua dor e continua machucando as pessoas, ou você pega a sua dor, se cura e cura as outras pessoas. Você escolhe. Ou você vai entrar janeiro e dezembro lambendo ferida, pulando de galho em galho que nem macaco. Um dia eu fico aqui, outro dia eu fico lá, um dia eu estou na empresa A, outro dia eu estou embora, outro dia eu estou aqui, e você fica lambendo as feridas. Ou você fala: cara, essa ferida já me machucou demais, vou curar ela para poder curar alguém. Ou você tem uma mente de governo, ou você vai continuar sendo uma vítima para sempre. E Deus está nos dando uma igreja forte. Não aceita isso na sua vida não, querido. Estou falando como seu pai hoje. Por muito tempo eu fui vítima. Estou falando de mim. Passei um processo tão difícil em 2016, que eu achei que o mundo tinha que girar em torno da minha dor. Falei: não, eu fui injustiçado, eu fui caluniado, eu fui perseguido. Olha, eu estou sofrendo. Eu queria que todo mundo sofresse comigo. E eu fui me tornando uma vítima. Uma vítima que precisava de cura, de libertação, de transformação. E quando eu entendi isso, querido, eu percebi que Deus não estava tratando com quem me feriu. Estava tratando comigo, tratando em mim. Perceba, você nunca ouviu isso, você vai ouvir agora. Essa dor que você está sentindo, que alguém causou em você, Deus não vai tratar em quem te feriu, Deus está tratando em você. Deus está tratando em você. E aí é você que decide. Ou você vai se tornar um homem e uma mulher com mente de governo, ou você vai tornar-se um homem e uma mulher com mente de vítima. Foi por isso que o texto diz que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Você não nasceu para ser uma vítima, você nasceu para ser um filho de governo, um mais que vencedor. Você crê nisso? Levanta a sua mão para o céu. Levanta a sua mão assim para o céu. O diabo até tentou colocar no seu coração que você é uma vítima. O diabo até tentou colocar no seu coração feridas imensuráveis que estão abertas, sangrando. O diabo até separou pessoas do seu convívio, machucou você com palavras. Mas Deus hoje cura a tua vida de uma forma sobrenatural. Esse espírito de vitimização cai por terra nessa noite. Deus te dá uma mente de governo para a glória do nome dele. Não aceito pessoas nesse espírito aqui, não dá, gente. Está entendendo? Diga amém. Você precisa tomar uma decisão de crescer espiritualmente. Manter-se ferido, apático, chateado, machucado não vai te levar a lugar nenhum. Só vai paralisar a sua vida. E a Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória. E tem muita gente andando de tristeza em tristeza, de miséria em miséria, de problema a problema. Quando Deus nos chamou para andar nele e ter uma mente de governo. Alinhamento. O que é alinhamento? É você alinhar o que está desalinhado. E o que é governo? É você governar sobre coisas, não pessoas. Quando você não aceita ser uma vítima, você se posiciona como um filho. Você se posiciona e você tem essa mente de governo. Eu vou dizer para você, Saul, vou usar o exemplo de Saul. Saul foi chamado para ter uma mente de governo. Ele foi chamado para governar, para ser um homem de revelação, um homem de entendimento, um homem de alinhamento. Saul foi chamado para dar certo. Deus escolheu Saul, Deus ungiu Saul através do profeta, mas Saul escolheu ser vítima. Vocês estão aí? Diga amém. 1 Samuel 10:6. Olha como Deus chamou. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você que trouxe. 1 Samuel 10:6. Deus chamou Saul. Deus chamou Saul para ter uma mente de governo. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Saul foi escolhido por Deus para ter uma mente de governo, mas ele escolheu ser vítima. Então abra comigo em 1 Samuel 10:6. Olha o que a Bíblia diz. E o Espírito do Senhor
se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Olha o que Deus tinha para a vida de Saul. O Espírito de Deus se apoderará de ti. Olha aqui, ó. Uma coisa é você sentir o Espírito. Outra coisa é o Espírito se apoderar de você. Por isso que você não deve andar com o Espírito. Você deve andar manifestado por Ele. E a Bíblia diz que Saul, o Espírito ia se apoderar dele. Olha como isso é forte. E ele, quando fosse apoderado pelo Espírito, ele ia profetizar, e ele seria transformado em outro homem. Está vendo aqui o processo de transformação? Para você ser transformado em um novo homem, você tem que ser apoderado pelo Espírito. E aí você vai profetizar e vai ser transformado. Deus tinha isso para ele, homem de governo, só que ele quis ser vítima. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22:6. Ele não quis governar, ele não quis um homem de governo, ele preferiu ser vítima. 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. No mesmo livro que você está. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, versículo 6. Capítulo 22. Corre lá. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6. Olha o papel de vítima que ele assume. Olha o que está escrito. Ora, ouviu Saul que já havia notícias de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, sentado debaixo de uma tamargueira sobre o alto, e tinha na mão a sua lança. E todos os seus servos estavam com ele. Olha aí, olha o espírito de comiseração agora, versículo 7. Então disse Saul a seus servos que estavam com ele: ouvi agora, benjamitas, olha a inveja, acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas? E far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas? Para que todos vós tenhas conspirado contra mim. Olha a vítima, ó, se dando de vítima. Para que todos vocês se conspirem contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feita aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa, olha aí, ó, que se doa por mim, e me participe o ter meu filho sublevado, meu servo, contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Olha o que Saul está dizendo, olha para mim aqui. Ele está dizendo o seguinte: não tem ninguém que vai ficar ao meu lado. Deus chamou ele para ter uma mente de governo, mas ele se faz de vítima, porque Saul tinha inveja de Davi. E Saul andava com lança, Davi andava com harpa. Todo mundo que está sobre essa influência da vitimização sempre vai andar com lança. Mas adorador tem harpa. Saul quis ser vítima. E eu vou falar para você: as vítimas, elas gostam de manipular, de jogar pessoas contra as outras, de colocar um contra o outro, de criar uma barreira entre dois amigos, entre um companheiro e o outro. Pessoas que têm esse espírito de vítima, elas têm a sua alma ferida, porque Saul era um ferido de alma. Ele gostava de manipular, de jogar as pessoas ao invés de ajudar as pessoas. Por isso que você não pode ser guiado na alma, você tem que ser guiado no espírito. Uma pessoa almática, ela sempre vai ter problema de relacionamento com outras. Um dia ela vai estar bem, um dia ela vai estar mal. Um dia ela vai estar cheia de Espírito Santo, um dia ela vai estar vazia. Um dia ela te dá boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Outro dia ela passa por você, nem fala com você. Porque ela vive na alma, ela leva o seu ministério na alma. Então ela depende das circunstâncias externas para o ministério dela andar. Almático. Por isso que grande parte dos louvores que é cantado nas igrejas são alma pura, almáticos. É um louvor que é cantado de homem para homem. É um louvor cantado na horizontal.
E aí as pessoas ouvem esses louvores, choram, se derramam, quando na verdade o louvor tinha que ser cantado na vertical. Cantamos para Deus, para a glória de Deus, para trazer a presença de Deus, não para massagear o seu coração. Por mais que sejam lindas canções almáticas e que o sistema adora, não cura. Então Saul foi chamado para governar e assumir o papel de vítima. E as vítimas, ao invés de crescer, de conquistar, vivem em torno dos culpados. Então Saul passou grande parte do seu reino perseguindo Davi. Eu vou falar, irmão. A Bíblia diz que por toda a vida de Saul, Saul foi inimigo de Davi. Um rei sendo inimigo de um pastor. O que Davi tinha para oferecer para Saul, se o rei era ele? É porque tem gente que se incomoda com o brilho que você tem. Você não tem carro novo, casa nova, mas você tem uma capa de unção, de glória na sua vida que você incomoda muita gente. O seu problema está aí. Entenda uma coisa, você foi chamado para ser Davi. E aí todo Saul persegue Davi, porque Davi ele adora a Deus em espírito e em verdade. Nós fomos chamados para assumir o papel de Davi nessa geração, um homem que é o homem segundo o coração de Deus, que cumpre toda a sua vontade, um homem que guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus, e quando peca ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto e inabalável. Um homem que quando peca confessa, que quando cai se arrepende. Nós somos a geração de Davi. O Espírito Santo desceu nessa noite aqui. Um pegou ali, ó. Eu vou dizer de novo, um pegou lá atrás, ó. Eu vou falar de novo, nossa geração é a geração de Davi, irmão. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então não fica triste se Saul está te perseguindo, não fica triste não. Não fica triste porque a sua unção, aonde ela passa, ela incomoda. Ei, Saul! Para de perseguir Davi. Não toque em Davi. Não mexe em Davi. Quem cuida de Davi é Deus. Tem muito Saul querendo dar aula para Davi. Tem que fazer assim, Davi. Davi tem que fazer assim. É um vacilo de Davi, Davi estava morto. E tem gente que está esperando você errar isso aqui para te matar. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Em você ninguém toca. Aleluia. Saul perdeu a unção, e toda vez que alguém perde a unção, vai perseguir quem está com a unção, porque uns são e outros não. Deixa perseguir, não tem problema nenhum. Você tem a harpa ainda, sabe entrar no quarto ainda, sabe consultar o éfode ainda, sabe enxergar a arca da glória de Deus ainda. Então vai para o quarto, se prostra diante da arca, e 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Tem gente parando de construir o reino que Deus colocou na mão dele para destruir o outro reino que Deus colocou na vida de outra pessoa. Tem gente que parou de viver o ministério dele e está vivendo o meu. Deixa eu ver o que o bispo faz lá, que eu vou fazer igual aqui. Não, deixa eu ver, ele pintou a igreja, vou pintar também. No começo, quando eu pintei, estava todo mundo contra, né? Agora todo mundo pintando. É bênção. O que é bom tem que copiar mesmo. Só que não adianta colorir, irmão, se não tiver essência. Você não é atraído aqui porque tem luzes, irmão, isso não é nada. Você é atraído aqui porque o Pai te chamou, te adotou. Antigamente você era órfão, hoje você é filho. Você é adotado por Deus. E eu descobri uma coisa, irmão, que se você canta bem, incomoda. Se destona, incomoda também. Destonou, e aquele irmão ali, ele errou a cifra. Você nem é músico que você está falando. Você não canta nem no banheiro, você está vendo quem está cantando. Se você é linda, fala, essa irmã tem a pombagira nela.
Ela tem umas pernas que só Jesus. É, né? Se a irmã vem toda feinha pro culto, fala, ih, essa irmã aí, ela é mal amada. É ou não é? Se você gasta 5 horas no salão de cabeleireiro, faz um cabelinho bonitinho, tá toda lindinha, né? Aí você fala, nossa, essa irmã, ela é metida que só, nesse cabelo dela. Aí você vem com o bandidão assim, armado, né? Conhece o cabelo bandidão ou não? Ou tá preso ou tá armado? Aí a irmã fala, nossa, que irmã relaxada, vem pro culto e nem faz o cabelo dela. É ou não é? Se você vem de salto, fala, pra que isso? Pra que isso? De salto pro culto de domingo? Pra que isso? Aí alguém fala, já vai atrás de homem na igreja. Tá assim. Mas se põe aquela rasteirinha bem basiquinha, fala, nossa, que irmã estranha. Quer vir de rasteirinha, não faz nem o pé. E se veio de bota, reclamou. Se veio de salto, reclamou. Vem de rasteirinha, fala, ó irmã. Se o cara vem de camiseta pregar, fala, esse cara é muito legalize, acho que é muito. Mas se vem de terno, eu falei, tá muito formal hoje. Hoje eu preferia ele do outro jeito. E você sempre vai continuar incomodando alguém. Porque o que incomoda é a unção que está em você, a presença de Deus que está em você. Hoje você vai detectar as vítimas que estão perto de você, que estão só sugando sua energia. E a vítima sempre acha que todo mundo tem que resolver a vida dela, menos ela. Quem tem que resolver a sua vida é você. A vítima tem sempre a visão pequena de si mesmo. Deus tem plano, projeto, coisa grande, mas você não quer viver isso. E Deus não vai violentar a sua decisão. Você vai viver se você quiser. Aquele tipo de gente é aquelas pessoas que querem estigmatizar tudo. O que é isso? É as pessoas que gostam de estigmas. Coitadinho, pobrezinho, feinho, tadinho, miserável, feinho, gordinho, preguiçosinho. Conhece alguém assim? Que gosta de viver assim, estigmatizando tudo. Pobrezinho, sofredorzinho, adotadinho, abusadinho, tadinho. Se você não tomar as rédeas da tua vida, não espere dias melhores não. Você pode fazer campanha, conferência, voto, subir para Israel, subir de joelho, ir lá dobrar diante da imagem que não vai mudar nada a tua vida. Você quer que as pessoas resolvam a sua vida? Pega a rédea dela. Para de ser vítima de tudo e fala, pai, a partir de hoje eu vou dar um salto na minha vida. Eu vou mudar a minha vida 360 graus, eu vou mudar todo o meu estilo de vida. E aí você vai ver que dias melhores virão. Muita gente profetizando, dias melhores virão. Ninguém não está nem segurando a rédea. O que vai vir de dias melhores? Vai vir dias melhores quando você tomar posse da sua vida, sumir o controle, cuidar da sua vida, comprar e pagar, pegar e devolver o que você pegou emprestado, parar de falar da vida alheia, parar de ficar pulando de igreja em igreja, dando trabalho em todo lugar que você vai. Aí você vai crescer espiritualmente, aí você vai subir, vai voar, aí sim. Tá bom, glória ou não? Saul, irmão, era ingrato. É o cara que foi adotado, ele fala, eu estou vivendo assim porque eu fui adotado, eu não tive pai, não tive mãe. É o cara que é alcoólatra, ele fala, não, eu tive um exemplo dentro do meu lar. Ele sempre vai transferindo a responsabilidade. Eu tenho crise financeira porque eu aprendi com a minha mãe, não soube administrar, sempre transferindo o problema. E o ingrato não sabe perdoar, não consegue perdoar, querido. Porque perdoar as pessoas significa cancelar as dívidas.
Tem gente que não consegue liberar perdão. De ir lá na pessoa e falar, me perdoa. E o perdão não é quando você está errado, é quando você está certo, é quando você está errado. É quando você está certo de que a pessoa te feriu e você vai em quem te feriu, mesmo estando certo, e pede perdão para quem está errado. Você está aí não? Quando perdoamos as pessoas, elas passam a nos dever mais nada. Então, perdão, isso está relacionado também a pessoas que se fazem de vítimas. Não vou pedir perdão porque errado está ela, pastor. Eu estou orando para Deus pegar ela. Deus vai pegar ela na ceia, vai manifestar. Eu estou orando para Deus revelar quem ela é, pastor. Estou no monte. Um monte de coberta, que está um frio danado, que eu sei que você não está orando nada na madrugada. O cara postou, estou no monte. Tá nada, está no meio das cobertas, quentinha, frio danado, edredom. Aí a gente fica fazendo a feitiçaria gospel na igreja. Estou orando para Deus me revelar. Estou orando para Deus derrubar fulano. Deus vai derrubar ele. Deus vai mostrar quem ele é lá naquele lugar. Pega a rédea da tua vida. Fala, vou olhar para frente. Você não é juiz de ninguém. Deus não te colocou juiz do seu irmão. Meu Deus, dá graça. Eu vou falar para você, Ana também tinha síndrome de vítima. Conhece Ana? Mas Ana decidiu ter a mente de governo. Ela tinha síndrome e falou, não, negócio de vítima não dá certo não. Eu vou ter mente de governo. Abra a Bíblia em 1 Samuel 1,4. 1 Samuel 1,4. Para a gente terminar. Hoje é rapidinho. Terminar agora. Aleluia. Está aí ou não? Pega a Bíblia aí, irmãzinha. 1 Samuel capítulo 1, versículo 4. 1 Samuel capítulo 1, versículo 4. Ana tinha síndrome de vítima. Ela era da igreja de Eli, uma igreja morta. Ela falou, cara, eu não vou ser vítima não, eu vou ter uma mente de governo. 1 Samuel 1,4 diz assim, no dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana dava 2 porções dobradas, porque amava Ana. Embora o Senhor lhe tivesse errado a madre, ora sua rival muito o provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana. Ela tinha tudo para ser uma vítima, pelo que estava chorando e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? E não sou eu melhor do que os 10 filhos? Ana tinha tudo para dizer, olha para mim, Ana tinha tudo para ser vítima, para se tornar uma vítima. Ana falou, não vou ser vítima não. Não é porque o meu ventre é seco, que eu vou ficar dando uma de coitadinha, de vítima, porque nada dá certo, porque nada vai dar certo, porque meu marido não me dá um filho. Ela vivia no meio de problemas, mas ela não deixou os problemas entrarem na sua vida. E sabe o que ela faz? Ela muda o estilo de vida dela. Ela abandona a tristeza e deixa entrar a alegria. Ela parou de ficar chorando, irmão, e começou a se posicionar para Deus dar o que ela precisava. Ela deixou de ser vítima de Penina. Saul não foi vítima, Davi não foi vítima de Saul. Saul está me perseguindo, né? Eu nunca vi na Bíblia, meu Deus, Saul. Não, toda vez que você vê Davi indo para escrever, está dizendo, Deus, meus inimigos. Mas ele fala com Deus. Ele se remete ao Pai. Ele não fica dando uma de vítima para os soldados dele. Você viu, gente? É Saul, né? Saul, tadinho de mim. Não, ele se posiciona. Está com a Bíblia aberta? 1 Samuel 1,18. Ela abandona a tristeza
e deixa a alegria entrar. Olha o que está escrito aí, 1 Samuel 1,18. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi ao caminho e comeu, e não era triste o seu semblante. Depois levantou-se de madrugada, olha que coisa linda, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, conhecia que ia se relacionar intimamente, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! E o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Você acha que é fácil passar por uma esterilidade? Você acha que é fácil ouvir Penina todo dia dizendo e menosprezando ela? Você acha que é fácil isso? Mas cura é decisão. Decida ser curado. Cura é uma atitude minha. Eu decido me curar. Eu decido ser sarado. Você está em uma igreja chamando sarando. É um processo de cura diariamente. Não é sarado, é sarando. Todo dia você precisa de um pouquinho de cura, um pouquinho de cura, um pouquinho de cura. Mas é uma decisão diária. Eu decido perdoar. Eu decido recomeçar de novo. Eu decido dar uma chance para um relacionamento. Eu decido recomeçar do zero, de baixo. Eu decido. Só que para você decidir alguma coisa, você precisa de maturidade emocional para não se tornar uma vítima. Enquanto eu estou falando aqui, a sua mente está passando um flash. O tanto de vítima que anda à nossa volta. E que a partir de hoje você vai ser cura para essas pessoas. Amanhã você vai sentar com alguém lá no seu trabalho e dizer: cara, para de ser vítima, ó. É assim, 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 assim. Você vai sentar com alguém lá da sua família que fica contando a mesma historinha sempre. Vem cá. Olha, decida mudar de vida. Para de ser vítima dessa situação aqui, ó. Começa do zero, recomeça de novo. Maturidade emocional é saber essas três coisas. Eu vou falar três coisas e termino agora. Quando você amadurece emocionalmente, eu vou te falar três coisas e a gente termina. Primeiro, anota aí. Uma pessoa amadurecida emocionalmente, ela sabe que ela nunca será unânime. Anote aí, você nunca será unânime. Porque todos os ambientes haverá pessoas que gostam de você, outros que toleram você e outros que não gostam de você. Você percebeu aqui? Vai ter ambientes que as pessoas vão gostar de você de primeiro impacto. Já conheceu aquela pessoa que a primeira vez que você começa com ela, você fica apaixonado, você nossa, como ela fala. Conhece alguém assim? Primeira vez que você vê a pessoa, fala: parece que eu te conheço há milhões de anos. Tem pessoa que vai te conhecer e vai só tolerar. Eu tolero porque é irmão fraterno, né? Então a gente tem que estar. Manter a paz com todos, né, pastor? Só tolera, tá legal. Mas vai ter gente que não vai gostar. Isso é unanimamente. Todo mundo vai passar por isso. Então para de ser vítima e achar que ninguém gosta de você, que as pessoas te toleram. Aleluia. Posso falar mais uma? Segunda coisa: nem todo mundo vai com a sua cara. Fala de novo ou não? Nem todo mundo vai com a sua cara, porque a vida das pessoas não gira em torno de você. Mas a vítima fala: todo mundo está me olhando estranho, pastor. Terceira coisa, para terminar: você precisa ser grato pelo que você tem. Porque Ana era provada constantemente por Penina. Ana foi a rejeitada, desprezada, e muitas vezes Ana não valorizou o sacrifício que Eucana fazia por ela. Então para de olhar para o que falta e comece a olhar para o que você já tem.
Gratidão a Deus. Valorize o que você tem. A nossa ingratidão faz desprezar aquilo que Deus deu e vai dar. Amém, gente? Então você tem que deixar de ser inconstante. A pior coisa que tem é alguém inconstante. É Coca-Cola. Conhece alguém com Coca-Cola? Quem gosta de Coca-Cola aqui? Pepsi. Pode ser, né? Você vai no restaurante, não, Coca, não tem. O cara fala, tem Pepsi, pode ser. Coca-Cola é o cara que está animado, aí depois ele vai perdendo fervor, ele vai perdendo fervor, ele vai perdendo fervor, você vai ver, ele tá já vendo, pastor, não sei mais não, pastor. Hã? Conhece alguém assim? Não. Tô junto, é tudo junto. Pastor, não sei, tá meio cansado, tá frio hoje. Tem que lutar, filhão. Perseverar. Sair dessa inconstância de alto e baixo. Tem que ir pra luta. Tem gente que vive de alto e baixo. Pega 3 meses e estoura na vida. Meu Deus, é os 3 melhores meses da minha vida. E pega 3 e está lá embaixo. Que foi? Não sei o que aconteceu. Janeiro, fevereiro e março foi uma benção. Abril, maio e junho, estou caído. Quero uma oração lá na minha casa. Que é um demônio que entrou lá no meu quarto. Quando eu vou dormir eu não consigo acordar. Você está aí ou não? Quero uma visita. Por que, filho? O carro está quebrando na estrada. Só põe de 10 em 10, aí o carro para e fala que é um demônio. Abastece R$10 para mim. Vai parar, uma hora vai parar. Não dá para andar 1000 quilômetros com 10. Espiritualmente, tem gente que está assim, vem para a igreja e fala assim: bombeiro, como que é o nome daquele cara que fica abastecendo lá? Frentista. Frentista está aqui, ó. Bomba Shell. Quanto você quer aí? Completo. Espiritualmente. Tem cara que vem para a igreja, para o carro espiritualmente e fala assim: põe só 10, hein? R$10 só. Domingo eu tô aí para mais 10. Em vez de o cara falar, cara, completa, põe tudo aí. Domingo já tá vazio, que eu já queimei essa gasolina. Tem gente que vem assim, irmão, fala, estou recebendo a palavra mais ou menos. Isso aí não fala muito que eu gostei, não. Tem gente que está com comichão no ouvido aqui, cara, tem que ir embora desse culto. Em nome de Jesus, tem que ir embora daqui. E eu vou te segurar aqui um pouquinho mais. Não tem ninguém aqui com esse espírito de vítima. É só lá em Minas, que eu acabei de vir de lá. Não tem aqui. Aqui não tem. Nessa igreja não tem. Guarulhos não tem. Ribeirão Preto não tem. Impacto Paulistano não existe. Não tem. Vou terminar, vai. Abandone a mentalidade de vítima. Amém? Vou falar aqui algumas frases que as pessoas que têm essa mentalidade falam, para a gente terminar. Quem tem mentalidade de vítima vai dizer isso aqui, ó: porque isso aconteceu comigo. Segundo, não é culpa minha não. Eu não sou culpado disso aí não. Terceiro, é culpa sua, dela e culpa de Deus. Eu estou fora dessa culpa. Pessoa que tem mentalidade de vítima, ela vai dizer assim, ó: não posso fazer nada. Ela diz assim: olha o que você me fez fazer. Outra coisa, a vida é realmente difícil para mim, pastor. Tudo difícil para mim. Outra coisa, não tenho tempo para mim. Tem não, tadinho. Você só fica com você 24 horas por dia. Né? Não tenho tempo para mim, pastor. Olha que você tem tempo para você. Você anda, você é você. Outra coisa que a vítima fala: tive uma infância, uma mãe, um pai terrível. E eu já falei muito isso, porque eu também já fui vítima. Estou pregando para mim. Eu já disse muito isso aqui, ó: se você soubesse como eu sofri. Essa aqui eu vou pegar pesado e eu termino. Não sei se eu falo isso aqui não.
Ninguém nunca reconhece o que eu faço. Aleluia. Aleluia. Então, querido, eu não sei, um cajado engraçado hoje, tá estranho, né? Aleluia. Pronto, irmão. Não tem mais nada hoje, acabou. É que nem aquela consulta médica, né? O cara vai examinando e vai vendo, deixa eu ver onde está o problema. Você fala, termina logo e fala que eu estou bem para ir embora. Aleluia. Fala que é uma virosezinha, dá um Doflex, está tudo certo. Amém, gente? Abandone a mentalidade de vítima. Não dá para a gente estar nesse nível mais. A gente cresceu em entendimento, em amadurecimento. O reino de Deus é confronto, não é conforto. É confronto. E para que você cresça e amadureça, a gente tem que deixar esse espírito. E eu quero deixar esse espírito de vítima aqui hoje. Pai, se um dia eu fui vítima, e muitas vezes eu fui, e eu assumi esse papel de vítima, eu não quero mais ser. O Senhor me deu uma mente de governo, o Senhor me chamou de filho, me escolheu e me elegeu nele, e eu preciso abandonar isso em mim, e os teus filhos que reconhecem isso, precisam abandonar isso também. Eu quero te pedir agora nessa oração final. Nós não somos coitadinhos. Nós não assumimos uma herança hereditária de um pai fracassado, de uma mãe fracassada, de um avô problemático. Nós não assumimos a responsabilidade de uma igreja que viemos, que não nos ensinou, que não nos instruiu. Nós não queremos ser coitadinhos dentro da igreja, sempre uma vítima, sempre sendo vitimizado, achando que o mundo está contra mim, achando que as coisas estão cooperando contra, achando que tudo é demônio, que tudo é inveja, que tudo é rebelião, é rebeldia, que ninguém ajuda, que ninguém motiva, que ninguém dá oportunidade. A gente não quer viver assim, Senhor, porque tudo acontece no teu tempo. Então, se a porta não abriu, é tempo de Deus deixar a porta fechada. Se as coisas não saíram como eu quis, é tempo de Deus deixar as coisas como estão até que eu mude. A mudança precisa ser em mim, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está trazendo um tempo de maturidade em nosso meio. Não aceite ser vítima, não seja vítima na internet. Não vá para as redes sociais vomitar suas emoções para as pessoas terem dó de você. Porque o Senhor está nos levando para esse nível agora. E se você crê nisso, se coloca de pé. Isso.